Hello everybody! Muito bem-vindos a mais uma videoaula sobre noções de gramática da língua inglesa para o Enem. Eu sou o professor Paulo Campos e o assunto de hoje é o Reported Speech. Bem, o Reported Speech a gente chamaria em português de discurso indireto, a gente geralmente chama, tá certo? A ideia, talvez ao pé da letra, se fôssemos traduzir ao pé da letra e não contextualizando, para o nosso uso, a gente falaria discurso relatado, Então, o reported speech é uma forma de expressar, de comunicar ou de usar, de alguma forma, o relato do que alguém falou. Certo? Se alguém te contou uma coisa e você não quer dizer exatamente com as palavras dessa pessoa, entre aspas, o que essa pessoa disse ou o que você ouviu essa pessoa falar, então você usa o reported speech in English. Então, a regra geral do reported speech é usar o verbo principal no passado, certo? E quando a situação muda, os outros verbos do relato também vêm no passado, tá bom? Então a regra geral é, o verbo principal vai para o passado, está no passado, e os verbos que eu estou aproveitando ou reaproveitando do discurso direto agora para o reported speech, se a situação muda, é melhor que eles venham também no passado. Eu não estou falando um tense específico, um passado simples, um passado contínuo, mas no passado, de acordo com a especificidade do que foi dito no discurso direto. Então vamos para um exemplo. I am happy to be here with my family. Então o John falou isso aqui. Eu estou feliz por estar aqui com minha família. E aí, se você for relatar o que ele disse, com um discurso indireto, com reported speech, você pode dizer assim: John said that he was happy to be there with his family. Então vamos a algumas observações. O verbo principal está aqui, meio purple, Aliás, purple está no passado. O presente seria say, S-A-Y, vocês devem já ter ouvido falar, pelo menos, ou já conhecer muito bem. John said, então o John disse, he was happy. Olha só, aqui eu não sei se a situação mudou ou não tem contexto suficiente, mas eu coloquei aqui tudo no passado para vocês terem uma ideia. Então ele disse que estava feliz por estar lá, ou ali, estar lá, ou naquele lugar, com sua família. Tá bom? Poderia colocar here. Por que eu mudei de here, essa em cima, que significa aqui, para there, que significa lá, Ou aí, porque não necessariamente você, que está relatando isso, está no mesmo lugar que John. Para você usar here, aqui, está aqui com sua família, você tem que estar no mesmo lugar que ele, necessariamente. Se você usar there, você provavelmente não está nesse lugar, tá bom? Mas eu coloquei essa mudança aqui para a gente ficar atento que, às vezes, a gente tem essa mudança por esse motivo que eu falei. Tá bom? E aí, olha só, em vez de my family, com minha família, his family, a família dele. Então, nós temos essa mudança. Em vez de I, eu estou feliz, no caso, he, ele, E em vez de estar feliz, estava feliz. Ok? Nós temos essas mudanças que são possíveis, Vamos lá. Quando a situação não mudou, o verbo relatado não precisa estar no passado. Por exemplo, when all this is over, I'm going to travel to Europe. Então, isso é o que o John disse, Quando tudo isto terminar, eu vou viajar para a Europa. John said that when this pandemic is over, he is going to travel to Europe. Então, olha só, aqui eu entendi no contexto quando tudo isto é a pandemia, Então, John disse que quando a pandemia terminar, ele vai viajar para a Europa. Então, não coloquei no passado, porque isso não aconteceu. A pandemia não terminou e ele ainda não viajou. No momento em que eu estou relatando o que ele disse.
tá bom? Então não precisa. Poderia colocar no passado? Poderia, não está errado, tudo bem? Só não vai ficar, talvez, com essa precisão, né, de dizer que ele ainda vai fazer isso, né? Ok? O that pode ser omitido quando você preferir, tá certo? Vamos lá para outro exemplo. He said that he was coming. Ele disse que estava vindo. Ou he said he was coming. Em português eu vou colocar o que, né? Em inglês não precisa. Ele disse que estava vindo, é o mesmo sentido. Mas eu não usei mais o that, então é comum também. Cuidado se vocês virem o texto lá no Enem com esse that, né? Ou sem esse that, é reported speech, é o mesmo sentido, não estranhe, tá certo, né? Não é um sentido diferente do que você está pensando, tá bom? Não por isso, né? Reported speech, aqui é a terceira parte da nossa vídeo aula, né, sobre reported speech. Se o discurso indireto já estava no passado, podemos fazer o relato com o passado ou com past perfect, certo? Se o que a pessoa disse já estava no passado simples, por exemplo, Sue's dog bit me twice. Então, o cachorro de Sue me mordeu 2 vezes. Então, bit é o passado de bite, B-I-T-E. Então, o cachorro me mordeu 2 vezes. O que ele disse no discurso direto dele já estava no passado. Quando eu vou relatar o que ele disse, né? Quando eu vou usar uma construção com reported speech, então fica assim: John said that Sue's dog bit him twice. No passado. Ou então, John said that Sue's dog had bitten him twice. Ambas as situações estão certas, tudo bem? Assim, geralmente você pode deixar no passado e não usar o past perfect, que é o caso do nosso último exemplo aqui. Had bitten, tá certo? Geralmente você pode colocar o passado e não botar no passado perfeito. Eu prefiro usar o passado perfeito, né, nas situações e talvez para muitos exercícios online, mesmo não estando errado você deixar no passado. Se você não colocar o past perfect, vai ficar errado lá, porque eles não colocam todas as opções possíveis, tá certo? Então, eu gosto, né, eu prefiro colocar logo no past perfect, tá certo? Mas se vocês virem um ou outro no texto, não estranhem, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Quando incluímos para quem algo foi dito, né? Se o John, eu digo, o John me disse, o John disse para minha irmã, né? John disse para a mãe dele. Então eu não digo só o say, certo? O say não é dizer para alguém, né? O say é só falar, dizer. Então vamos lá. John e Maggie estão conversando. John, I'm hungry. Desculpa, a gente está desalinhado aqui, mas Meg fala let's e alguma coisa, né? Não interessa tanto para agora. Então John disse para Maggie, né, que está com fome, que estava com fome. John told Maggie that he was hungry. Não fica esquisito. John said Maggie, não dá para fazer isso, tá bom? Seria John disse Maggie, não fica legal. Agora, em vez do told, que é o passado do verbo tell, você pode usar said to. Tá bom? Colocar essa preposição, to. Se você não quer colocar a preposição, você pode fazer algo que é comuníssimo, usar o que está aqui, told. John told Maggie that he was hungry, ok? Então, quando você expressa, né, explicita para quem ele disse, o said to ou o told, sem o to, tá bom? Para relatar negações, né? Vamos lá. Police officer disse assim, o policial, don't park here. E aí eu vou relatar o que o policial diz. The police officer said not to park there. Mais uma vez, eu mudei o there porque eu não estou mais no lugar, tá certo? Eu poderia falar, the police officer said not to park here. Sim, poderia. Se eu estiver no mesmo lugar onde ele disse para eu não estacionar. Vamos dizer que eu quis levar a multa
né? Ou ter meu carro guinchado, e fiquei lá, ou então estou a pé, passando a pé pelo lugar que eu não poderia estacionar, por exemplo. Tá bom? Então, eu poderia colocar The police officer said not to park here, sem problema. Agora, no geral, você pode colocar The police officer said not to park there, especialmente, né, se você não estiver mais naquele lugar. Cuidado também, que às vezes você não tem, você vai fazer um exercício online, não tem lá dizendo o contexto, se você está ou não está mais naquele lugar. Se a pessoa que está relatando o discurso do oficial, a fala do oficial, está ou não está naquele lugar, então é muito comum que o exercício considere errado se você falar here. Você vai pensar, mas é injusto, né? Eles não vão colocar todas as opções, todas as variáveis possíveis. Tá bom? Então prefira alterar tudo se você estiver fazendo exercício online. Tá bom? A menos que você não se importe com essa questão, mas você também não vai saber, não vai ter uma avaliação muito legal, né? Se você quiser ver o seu resultado depois. Para relatar ordens ou instruções, vamos lá. O professor, né, teacher, fala assim: Do the exercises on page 40. Beleza? E aí você vai relatar: The teacher asked us to do the exercises on page 40. Então, quando você vai relatar ordens ou instruções, the teacher asked us, ordered us, advised us, coisa do tipo, certo? Você pode usar o to do, certo? Ok? Para relatar ordens ou instruções, você vai usar esse infinitivo aqui. Ask us to do something, to ask, to paint, to see, to read. Use o infinitivo com to sem problema nenhum. Queridos, aqui estão nossas referências e esse exercício aqui eu vou deixar lá no GSA o linkzinho para vocês, mas vocês podem pegar, clicar aqui também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. See you!